Oi, gente, tudo certo? Tudo bem com vocês? Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre intervalos reais. Professora Melissa, a gente não estava conversando sobre função? O que tem a ver a gente falar de intervalos reais? Porque, infelizmente, o professor que está exibindo as aulas na Rede Minas, ele não pensou no fato de que para chegar ao contexto de função do primeiro grau, a gente precisa ter uma base, a gente precisa passar por vários conteúdos que vão nos dar respaldo para compreender aqueles gráficos, aquelas análises, e ele infelizmente não fez isso. Então a gente vai ter esses momentos assim de volta de coisas que são essenciais para que lá na frente a gente consiga acompanhar e compreender o que está sendo falado. O que é um intervalo real? Um intervalo real representa um conjunto de valores que a gente não consegue listar todos os elementos. Se eu pensar em todos os números reais que existem, por exemplo, entre os números 1 e 2, são infinitos, a gente não consegue listar, porque aparece aí 1,1, 1,2, 1,3, e assim sucessivamente, 1,51, 52, 53, 1,0004... Dá pra gente pegar infinitos números aí só entre 1 e 2. Imagine se a gente tem um intervalo mais amplo. Então, a gente não consegue listar todos. Mas, diante do fato de não conseguir listar todos, a gente faz uma representação que remete a esses elementos que estão num determinado intervalo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Perceba que aqui eu tenho uma reta, tenho uma bolinha que não está colorida aqui no número 1, e uma bolinha que também não está colorida aqui próximo do valor 5. Quando a gente representa um intervalo com essa notação, de que números eu estou falando? X pertence ao conjunto R. Esse Ezinho aqui significa pertence e R é o símbolo para representar o conjunto dos números reais. Então, eu estou falando de qualquer número que seja real, seja que pertença ao conjunto dos números reais, desde que esteja dentro deste intervalo, variando de 1 até 5. Quando a gente deixa a bolinha sem colorir, a gente diz que nós temos um intervalo aberto. Quando a gente coloca essa bolinha colorida, nós dizemos que o intervalo é fechado. Vamos compreender bem isso. Se a bolinha aqui ficou sem colorir, se nós temos um intervalo aberto, significa que eu estou considerando todos os números reais que estão entre o número 1 e o número 5. Mas o número 1 e o 5 não fazem parte, porque a bolinha ficou sem colorir. Eu posso representar geometricamente ou utilizando a notação de conjuntos. X pertence a R, tal que, assim que a gente lê essa barra, eu coloco o X no meio. Esses dois símbolos aqui, olha, sempre vão ficar virados para a boquinha aberta para o lado da direita. A posição sempre vai ser essa. Como a minha bolinha está sem colorir, é um intervalo aberto, só coloco o símbolo sem nenhum tracinho e a gente faz a seguinte leitura. X pertence a R, tal que X é maior que 1 e X é menor que 5. Existe uma outra forma de eu representar esse mesmo intervalo, que é usando apenas os valores. Olha, coloquei 1 e 5. E aqui eu estou usando um colchete. Sempre que naquele número a bolinha estiver sem colorir, que for um intervalo aberto, o colchete fica virado para o lado de fora. Vamos comparar aqui com um outro exemplo para a gente fixar esse conteúdo. Aqui eu estou falando de todos os números reais, variando de 2 até 4. Mas perceba que o meu intervalo é fechado, que a bolinha está colorida. Isso significa que o 2 e o 4 também fazem parte do meu intervalo, além de todos os números que estão entre eles. Representando por meio de conjunto, X pertence a R, tal que o X você sempre vai colocar no meio. O símbolo da desigualdade é sempre com a boquinha aberta para a direita. A Melissa, eu tô vendo que tem uma barrinha embaixo do símbolo da desigualdade. Por quê? Toda vez que a bolinha estiver colorida na representação da reta, nesse número, né, o símbolo que está próximo dele, você coloca essa barrinha aqui. Significa que o número está sendo incluído no intervalo, que ele também faz parte. Como que é a leitura disso que está escrito aqui? X pertence a R, tal que X é maior ou igual a 2 e X é menor ou igual a
4. Se eu quiser representar utilizando a notação de colchetes, o intervalo, ó, os extremos 2 e 4. Então, eu coloco os extremos aqui. Para eu saber se o colchete é virado para dentro ou para fora, eu vou olhar se a bolinha está colorida ou sem colorir. No caso do 2, bolinha colorida. Então, o colchete no 2 fica virado para dentro. No caso do 4, a bolinha também está colorida. Então, o colchete no 4 também é voltado para dentro. Vamos ver aqui um outro intervalo. Do 1 ao 7. Perceba que no 1 a bolinha está sem colorir. É um intervalo aberto à esquerda e no 7 a bolinha está colorida. Então, à direita, o meu intervalo é fechado. Como é que eu vou representar isso aqui por meio de conjunto? X pertence ao conjunto R, tal que o X vai ficar sempre no centro, o sinal da desigualdade é sempre com a boquinha aberta para a direita. E vamos pensar aqui. Como a bolinha do 1 está sem colorir, aqui é só o símbolo sem aquela barrinha embaixo. No caso do 7, que tem bolinha colorida, além do símbolo da desigualdade, a gente coloca essa barrinha aqui embaixo. Como é que eu leio? O que está escrito aqui? X pertence a R, tal que X é maior que 1 e menor ou igual a 7, representando por meio de colchete. Os extremos do meu intervalo são 1 e 7, tá aqui. No caso do 1, a bolinha está sem colorir. Toda vez que a bolinha está sem colorir, o colchete é virado para fora. No caso do 7, bolinha colorida, então o colchete é virado para dentro. Vamos ver mais exemplo? Coloquei aqui um outro intervalo, mas perceba que aqui só tem uma bolinha. Colorir todo mundo, né? Está marcado todo mundo antes do 4. Eu coloquei aqui um símbolo do menos infinito, mas vamos recordar uma coisa. Menos infinito e mais infinito não é número. Eles só indicam um sentido, uma orientação. Então, aqui, olha, como é que eu represento utilizando a noção de conjuntos? Estou falando de todos os números reais, ó, X pertence a R, tal que X é menor ou igual a 4. Eu estou falando de todos os números que estão antes do 4. Por que aqui tem essa barrinha? Porque a bolinha do 4 está colorida, representando por meio de linguagem de colchetes. Menos infinito não é número, mas para eu ter uma orientação, eu vou colocar aqui, olha, menos infinito e 4, são os nossos extremos. No caso do menos infinito, gente, todas as vezes que você usar isso, o colchete que está próximo de menos infinito ou mais infinito é sempre voltado para fora. E no caso do 4, vamos avaliar, a bolinha está colorida, então o colchete do 4 é virado para dentro. Outro exemplo, aqui a gente tem um intervalo que está demarcado a partir do 1, todo mundo, todos os que são maiores do que 1. Então, perceba que aqui eu coloquei o mais infinito, que não é número, mas é só para indicar uma orientação. Todo mundo que é maior que 1 está dentro desse intervalo que está representado aqui. Utilizando a notação de conjuntos. X pertence a R, tal que X é maior que 1. Por que aqui não tem aquela barrinha de maior igual? Por que é só maior? Porque, pessoal, a bolinha aqui está sem colorir. Com colchetes, como ficaria? Os extremos são 1 e mais infinito. O colchete do 1 virado para fora, porque a bolinha próxima do 1 não foi colorida. E do mais infinito também virado para fora, porque isso sempre vai acontecer próximo do símbolo de mais infinito ou menos infinito. E aqui, que não tem número nenhum, como é que a gente vai fazer? Se não tem número nenhum, se tudo, a retinha toda está colorida, desde o menos infinito ao mais infinito, eu estou falando do conjunto dos números reais inteiro, utilizando a simbologia dos colchetes, menos infinito e mais infinito. Colchete virado para fora nas duas orientações. Outra coisa, lembra que eu falei assim que o símbolo da desigualdade é sempre com a boquinha virada para a direita? Isso vai acontecer do símbolo da desigualdade
né? Sempre virado para a direita. Quando eu tiver em dois números, como aqui tinha 1 e 5, 2 e 4, 1 e 7. Quando você tem um número só, como aqui, olha, só apareceu o 4. Aí você precisa avaliar. Eu queria todo mundo menor do que o 4. Então, aqui, o símbolo de menor ou igual é com a boquinha virada, aberta para a direita. Aqui, estava todo mundo maior do que 1, a partir do que 1. E tinha um número só, mais infinito não é número, só indica uma orientação. Então, como tem um número só, quais são os valores que estão sendo considerados? Todos que são maiores do que 1. Aí, o símbolo de maior é com a boquinha virada para a esquerda, combinado? Se tiverem dois números, então o símbolo da desigualdade com a boquinha sempre aberta para a direita. Se aparecer um número só, você vai avaliar se o que está colorido são os números menores ou se são os maiores. Caso você tenha dificuldade aí com esses símbolos de saber qual é maior, qual é menor, uma dica para você, olha. Os dois símbolos estão aqui. Vou cortar esses dois símbolos. Esse aqui parece o 4. Esse aqui parece aquele 7 que a gente faz assim e corta. Pois é, entre o 4 e o 7, o 4 é menor e o 7 é maior. Se você tem dificuldade em misturar os símbolos, é uma dica que pode te ajudar. Qualquer dúvida, deixa aqui que a gente tenta esclarecer. Bons estudos, gente!